Capítulo 12. Mais sobre os Incas Rinas. O Império Inca começa a se revelar para nós agora. Dr. Squire nas ruínas de Pisaque. Explorações de Irambingirram, em Machu Picchu, em nome da Universidade de Yale. Abolengos caldeus ou caldeus do Império da Língua Quichua. As Huacas. O Inca Viracocha. Um precursor do Parsifal Wagneriano. O Inca que chora sangue seu primogênito. Este último tem uma visão salvadora de Rina. A vaca pentápoda de Viracocha. O caso do Rina Ancualu. Wilsungos, lobos ou linhagens rebeldes divinas. Narada, um verdadeiro Inca concordâncias europeias, o camarada vestido de branco nas trincheiras, durante a Grande Guerra. Um relato dos mexicanos a Cortés. A sábia legislação dos Incas e seu desprezo pelas riquezas. A aristodemocracia de quem se sacrifica. Como os Incas educaram seu príncipe, e como realizaram o ideal de justiça. A mina daquele império feliz. Pessoas que não foram vistas. Fim da introdução. O dia em que se fizer um estudo desapaixonado e teosófico do maravilhoso Império dos Incas será um grande dia para a humanidade, pois terão que ser esclarecidos coisas e instituições que ainda hoje, em meio à nossa decadente cultura, constituiriam um grande progresso social. A base para tais estudos já está assentada, graças aos esforços arqueológicos iniciados na América do Norte, que começam a nos trazer muitas surpresas. Com efeito, se queremos os chamados testemunhos positivos dos materialistas, aí temos, como documento vivo de tamanha grandeza, as investigações do Dr. Squire nas ruínas de Pisaque, e outro ativo recente, que se intitula Pelas Maravilhosas Terras do Peru. Viagem realizada em 1912 pela expedição peruana, sob os auspícios da Yale University da Sociedade Nacional de Geografia, por Irambingirram, viagem publicada, com 244 ilustrações esplêndidas, pela revista da National Geographic Society, Memorial Hall, Washington DC, volume 24, número 4, abril de 1913. Que tenho diante de mim. O dito sábio americano explorou a região, de 1906 a 1911, descobrindo e escavando em 1912, as ruínas da gloriosa cidade inca do Urubamba, chamada Machu Picchu, um dos últimos bastiões da raça, jamais pisoteada pela planta dos conquistadores, segundo o mestre, com o escândalo de não poucos pseudo-eruditos. Ao falar em sua Isis sem véu dos tesouros inéditos e ocultos dos Incas. Esta cidade é hoje, com seus baluartes escalonados, a sua acrópole, as suas fontes, templos, palácios e degraus de granito, o mais espantoso conjunto de ruínas descoberto desde a conquista, no grande desfiladeiro de Urubamba, a parte, talvez, mais inacessível dos Andes, Ritizuil, ou Montanha das Neves, às margens de um penhasco assustador que se eleva 200 pés acima do rio e 60 milhas ao norte de Cusco. Assim, a revelação do Dr. Irambingirram é um testemunho a somar a essas eloquentes grandezas incas, conhecidas pelos nomes de Calca, Rumicalca, Urancalca, Ollantay, cidades de evidente ancestralidade calcídica, caldeu, céltica ou calca-mongol, desde todas essas palavras têm a mesma ancestralidade iniciática na linguagem secreta, matemática ou calcídica, originárias da Mongólia e do Tibete não menos que suas companheiras dos rios Urubamba e Apurímac, que são chamadas de Urubamba, a cidade do fogo, Ayubamba, o do ar, sendo Vayu, ar, em sânscrito, Runkarama ou Riankarama, o caminho dos Rinas, Abancai ou Albancai, o branco, Ferrubamba, a cidade do ferro, metal conhecido, embora não seja usado por eles. Anta ou Atlanta, nome típico de nossas huacas, navetas, torres ou câmaras sepulcrais europeias.
Nota de rodapé. Garcilaso nos diz que Ruaca, da raiz U, Deus ou Rina, é um nome inca com uma infinidade de significados. Pronunciada a sua última sílaba no véu do palato, significa ídolo, ou deus inferior, pois os superiores já disseram que eram o deus desconhecido, o sol, a lua e as estrelas, era, portanto, equivalente a sagrado ou santo, ou são figuras de homens, pássaros, etc., de ouro e prata, oferecidos ao sol, chamaram também templos, tumbas e quantas coisas superam as outras em excelência, raridade e beleza, ou seja, vão além dos moldes humanos e, por fim, da grande cordilheira dos Andes. Por outro lado, pronunciada aquela sílaba na garganta, significa chorar, e a língua inca ou quichua era tão admiravelmente oriental e primitiva em suas origens, que havia, é claro, palavras boas que nunca foram usadas para o mal, e, reciprocamente, outras mais, nunca usadas para o bem. Por exemplo, fala Garcilaso de Luquiupanqui, o terceiro rei inca, e seu apelido sublime, equivalente a contar, ponderar, exaltar, devido às suas virtudes surpreendentes, nos diz, para quem pensava que o verbo Yupanqui, ou contar, também pode ser aplicado para contar males, sendo usado em sua dupla aplicação para bem e mal, digo que essa língua inca não leva, nunca o mesmo verbo significa bom e mal, mas apenas um ou outro, tomando pela ideia ou parte oposta, vá para outro verbo de sentido oposto, pois neste caso seria o verbo ruacanqui, que, falando da mesma forma, tempo, número e pessoa, significa que você vai chorar, contar suas crueldades, sua ganância insaciável, sua tirania geral, sem distinguir o sagrado do profano, e tudo mais que pode ser pranteado por um príncipe mau. E já que estamos falando de filologia, notemos que, segundo Garcilaso, a palavra manco, do nome do primeiro Inca, Manco Cápac, não tem significado na língua quichua. Como é apenas uma corrupção do sânscrito de Manu, ou condutor de homens. Assim, Manu Cápac significa, também por esta última palavra de Cápac, o homem superior, o semideus ou Rina, o homem do norte, rico nas mais altas vestes, os poderosos, não em ouro, mas em virtudes, como diz Garcilaso. Fim da nota de rodapé. Yanama, a cidade da morte, Punta, a quinta cidade ou a 5, Pisaque, particípio presente do verbo pisa, ou sapio, talvez, Pampa Carruão, ou planície dos deuses, Ilcai ou Ilcai, um delicioso retiro da corte, nas margens do rio e próximo a Caucas, e algumas outras que podem ser vistas no esboço da região, dado pela dita expedição científica americana. E se não tivéssemos medo de forçar ainda mais as correlações sânscritas de tais nomes, que lhes parecerão e, talvez, de forma bastante violenta para nossos filólogos positivistas, ainda poderíamos adicionar a tal léxico, palavras como as de Viracocha, o Virage, homem divino, Kabiru logos dos hindus, Intaquiacaim, rei sacerdote, pela lei do medo cabalístico, a pacheta oculto das alturas salvo da catástrofe das águas, apas, em sânscrito, águas, runa, homem e pensamento ou letra, Chaxauan ou Chexauan, vale cidadela sagrada de Cusco, que nos lembra outra cidade sagrada marroquina que também foi conquistada pela Espanha em nossos dias, Pala, a mulher de sangue real ou filha de Palas, como diriam os gregos, Chita, ou sânscrito Chit, radical de nossa palavra chiton, para impor o silêncio, o Shu. O famoso Oxu ou raio de sol e pedra que tanto joga na pré-história do Ocidente, mamãe, mãe ou ancestral em tantos povos asiáticos, pacha, animador, encorajador, guia e muitos mais. Já dados no decorrer deste estudo. Finalmente, a palavra Viracocha é todo um mundo de revelações rinas.
Anos depois da conquista, Garcilaso ainda podia ver a múmia do Inca com este nome, com 4 outros, preservados no estilo egípcio, e nos relacionamos de forma tão bonita aos grandes feitos deste grande rei, considerado em sua juventude como um inimigo por seu próprio pai. Um verdadeiro mistério psicológico, que bem poderia servir de tipo para Wagner traçar a figura sublime de seu herói Parsifal, o jovem abatido e estúpido que veio conquistar a lança sagrada e salvar o Graal. O Inca Yelmar Huacoque, aquele que chora sangue, teve um primogênito incorrigível, diz ele, que teve que deserdar e expulsar da corte, fazendo ficar com o gado ao sol, com outros pastores, na solitária região de Chita. Um dia, porém, o jovem apareceu inesperadamente diante de seu pai, o rei, dizendo-lhe que estava vindo em nome de outro Inca ou senhor maior do que ele, para salvar o povo de uma grande catástrofe. Você saberá, senhor, disse o príncipe, que enquanto eu estava deitado ao meio-dia, e não poderei dizer se dormindo ou acordado, sob uma grande rocha, ou caverna, um homem estranho, um Rina, entre tantos que já vimos nos capítulos de Dirigentes do Outro Mundo, de hábito e figura diferentes dos nossos, porque tinha barbas de mais de 2 centímetros e as vestes longas e soltas, coberto até os pés, conduzindo também um animal desconhecido, a conhecida vaca pentápode dos ditos capítulos. O velho me disse: sobrinho, sou o filho do sol e irmão do Inca Manco Capac Icoyamama Oeluhuacu, sua esposa irmã, e meu nome é Viracocha Inca. Venho do sol, nosso pai, para que você avise ao rei como as províncias de Chinchazuio e outras estão reunindo muitas pessoas para derrubá-lo de seu trono e destruir nossa cidade imperial de Cusco. Diga-lhe, então, para estar ciente, você, de sua parte, digo-lhe para não temer qualquer adversidade, pois em todas elas te ajudarei como minha carne. Portanto, não deixes de empreender nenhuma façanha que convenha à majestade de teu sangue e à grandeza de teu império, que te protegerei. De fato, a história de Garcilaso continua. Os rebeldes, como uma torrente devastadora, gradualmente devastaram todo o império, fazendo com que o rei abandonasse o templo, e a catástrofe anunciada por aquele Saint-Germain da América teria acontecido, como aconteceu anos mais tarde pelos espanhóis, se o galante andino Parsifal, atendendo ao conselho e confiando na proteção rinesca daquele Kabir, não tivesse assumido o poder real, e destruído seus inimigos em choque sangrento, levando, finalmente, mais tarde, o augusto nome de seu protetor Viracocha, e reinou feliz por longos anos sob sua égide. O que pensar, então, na boa filosofia, dessas repetições históricas que constroem a ponte entre este nosso mundo miserável e o mundo exaltado de nossos protetores, os Rinas? Na verdade, nada mais resta senão admirar mais uma vez a universalidade com que a tradição desses povos do outro mundo se distribui ao longo da história universal, tão logo se aprofunde, descartando o péssimo critério positivista com que até agora temos seguido esta disciplina científica. Insistamos em particular tão importante e que também se relaciona com outro personagem não menos importante na história oculta daqueles povos, o famoso Rina Rancoalu. 3 meses após o sonho do príncipe exilado, diz Garcilaso ao narrar o citado, segundo 53, veio a notícia do levante do Rancoalu e de outras nações vizinhas, que viram o Inca Yelmar Huacoque tão pouco guerreiro e tão intimidado com o mau presságio do seu nome, aquele que chora sangue, e também constrangido da dura condição do filho, que, desde o sonho, tomara o nome de Viracocha Inca, pelo fantasma deste nome que tinha os autores de tal levante, foram 3 índios curacas ou chefes de 3 grandes províncias da nação Xanca, irmãos e parentes do grande Rancoalu, que era seu general. Confundiu o Inca, e temendo que a predição do fantasma se cumprisse, ele abandonou para a capital de Cusco, recuando para Colasville.
Todos da cidade fugiram com ele. Então, o príncipe Viracocha, com alguns pastores que ele tinha consigo, foi em busca de seu pai, e o alcançou na estreiteza de Muina, e ele desenraizou todos os vassalos que queriam ser mortos em defesa de sua cidade sagrada, antes que fosse fechada para seus inimigos. Todos os homens de sangue real e quase todos os vassalos seguiram o príncipe, de modo que ao lado de seu pai apenas os inúteis permaneceram. E depois de descrever a já dita batalha, na qual o formidável poder do rebelde invasor Rancoalu foi completamente derrotado, Garcilaso, III 26, continua a nos dizer, aconteceu, anos depois, que, enquanto o Inca passava pela província de Chinchas, trouxeram-lhe notícias de um caso estranho, que lhe causou muita tristeza e dor, e foi que o bravo Rancoalu, rei que tinha sido dos Chancas, embora tivesse desfrutado de 19 anos do governo suave dos Incas, e embora de seus estados e a jurisdição nada lhe haviam tirado, mas ele era um senhor tão grande como antes. Com tudo isso, o seu espírito altivo e generoso não podia suportar ser súdito e vassalo de outro, tendo sido senhor de tantos vassalos. Ele viu que o governo dos Incas era tão bom que bem merecia a submissão a ele, queria mais buscar sua liberdade descartando tudo o que possuía, do que, sem ela, gozar de outros estados maiores, pelos quais falava a alguns de seus índios e revelava seu âmago, dizendo-lhes que queria abandonar sua terra natural e seu domínio, partir da vassalagem dos Incas e de todo o império, em busca de novas terras. Para alcançar este desejo, ele implorou que conversassem o mais secretamente e que pudessem e gradualmente deixassem a jurisdição do Inca com suas esposas e filhos, como pudessem, que ele, para este propósito, os forneceria um passaporte, e então todos se encontrariam nas terras vizinhas, porque tentar ressuscitar era tolice e loucura, já que não tinham o poder de resistir ao Inca, e mesmo que o tivessem, seria se mostrar ingratos e desconhecidos a quem ele havia dado tantas misericórdias, já que se contentava em buscar sua liberdade com a menor ofensa. Isso poderia fazer um príncipe tão bom quanto Viracocha Inca. Com estas palavras o bravo e generoso Rancoalu os persuadiu, e em pouco tempo mais de 8.000 índios de guerra deixaram suas terras, sem contar mulheres e crianças, com quem o altivo Rancoalu partiu, abrindo caminho por terras estrangeiras até chegar Tarma e Pumpu, que estão a 60 léguas de suas terras, onde ele teve algumas reuniões, e embora pudesse facilmente segurar aquelas nações e povoá-las, ele não queria, daqui para frente, onde a expansão do Império Inca não pudesse chegar tão rapidamente, mesmo enquanto ele viveu. Com este acordo ele se aproximou das grandes montanhas dos Antis, com a intenção de entrar por elas, como ele fez, tendo se movido quase 200 léguas de sua terra. Mas onde ele entrou e onde se estabeleceu, ninguém sabe, exceto que eles entraram por um grande rio abaixo e povoado nas margens de alguns grandes e belos lagos, onde se diz que eles fizeram feitos tão grandes que mais parecem fábulas compostas em louvor de seus parentes os Chancas, do que uma história real, embora o espírito e a coragem do grande Rancoalu, coisas muito grandes podem ser acreditadas. O Inca ficou muito triste com a fuga de Rancoalu e gostaria de ter evitado, mas como não era possível, consolou-se pensando que não fora por causa dele. Os parágrafos mais curiosos transcritos pelo Inca Garcilaso de la Vega apresentam-nos, então, nas figuras de Viracocha e Rancoalu, dois personagens bastante estranhos. O primeiro é um protótipo de rebeldes ou Elsungos, que diriam Wagner, um filho da loba ou do grande rebelde da humanidade Rina, como Sigmund, Siegfried, Marte, Remus e Romulus, Anubis, dessa vulgaridade que esbarra na vulgaridade dos ambientes dos cães ou vivos e submissos que, dentro do egoísmo humano, tanto abundam, infelizmente, com prejuízo e detrimento dos bons.
Por esta razão, em sua juventude, nós o vemos banido da corte por seu pai, como o hindu Narada foi banido do céu por Brahma. O Mercúrio grego foi por Júpiter, Sigmund por Wotan, e tantos outros nos demais panteões religiosos, sem danos depois de ter que recorrer a eles nos momentos difíceis que se seguem a tal exílio, como aconteceu com o jovem príncipe Inca. Em outras palavras, o que nos parece ser pura história inca, sai, como sempre, dos moldes históricos para entrar nas lendas e mitos, como a vemos em tantos outros povos, e é um Kabir, um Viracocha, um ser superior, um velho de barba branca, um Rina, enfim, aquele que na solidão, junto à caverna iniciática de sempre entre pastores ou iniciados, surge-lhe quando o sol está na plenitude de sua carreira. Anunciar ao jovem uma grande catástrofe para o seu povo, que ele é chamado a evitar, ao oficiar como homem de salvação, redentor ou Rina, para depois assumir, como sempre acontece na transmissão da palavra sagrada ou missão, o próprio nome como de seu professor. Como, então, nos espantamos, mais uma vez, com as supostas casualidades e coincidências de povoado em povoado, vendo o iniciador Viracocha e o iniciado Viracocha cumprirem a augusta missão de salvar seu povo da tormenta guerreira que os cercava, como até mesmo em nossos próprios dias tem ocorrido, mais ou menos verossimilhança, entre os pobres soldados das trincheiras do oeste? Veja uma das muitas histórias mais ou menos ginescas que correram entre os soldados e que a revista escocesa Life and Work se refere a nós nestes termos: o camarada vestido de branco. Histórias estranhas chegaram até nós nas trincheiras. Os 480 quilômetros da linha da Suíça ao mar, corriam certos boatos, cuja origem e veracidade desconhecíamos. Eles iam e vinham rapidamente, e lembro-me do momento em que meu colega Jorge Casai me dirigiu um olhar estranho. Ele me perguntou se eu tinha visto o amigo dos feridos, então me contou tudo o que sabia sobre isso. Ele me disse que, depois de muitos combates violentos, um homem vestido de branco foi visto se curvando sobre os feridos. Balas o cercaram, granadas caíram ao seu redor, mas nada tinha o poder de tocá-lo. Ele era um herói superior a todos os heróis ou algo ainda maior. Esse personagem misterioso, que os franceses chamam de camarada vestido de branco, parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, em Nancy, em Argona, em Soissons, em Ypres, onde quer que houvesse homens falando sobre ele em voz abafada. Alguns, porém, sorriam, dizendo que as trincheiras afetavam os nervos dos homens. Eu, que muitas vezes era descuidado na minha conversa, exclamei que para acreditar tinha que ver e que precisava da ajuda de uma faca germânica para me fazer cair ferido no chão. Nota de rodapé. A doutrina secreta de HPB se expressa a respeito de Narada nestes termos: de todos os personagens incompreensíveis do Mahabharata e dos Puranas, Narada, o filho de Brahma, é o mais misterioso. Apesar de seu título Devarishi, nós o vemos amaldiçoado por Daksha e até por Brahma e tratado em obras esotéricas com epítetos insatisfatórios como Kalikaraka, enredador, Kapivaktra, cara de macaco, Persona, o espião, etc. O próprio William Pond, tradutor do Vishnu Purana, este misterioso personagem causou grande impressão nele, que ele pôde deduzir de seus estudos de sânscrito, e comparou-o com Hermes e Mercúrio, chamando-o de o eloquente mensageiro dos deuses, o grego Ângelos, uma espécie de logos ativos que aparecem ou reencarnam constantemente, um enviado ou Messias, como diria o Dr. Kenny Lee. Narada, de fato, é um dos poucos personagens proeminentes que visitam as chamadas regiões inferiores do Patala, ou seja, a América do Sul, como o antípoda de Ariana. Fim da nota de rodapé. Os acontecimentos do dia seguinte ocorreram com muita vivacidade nesta parte da frente.
Nossos grandes canhões rugiram do amanhecer à noite e recomeçaram pela manhã. Ao meio-dia recebemos a ordem de abrir as trincheiras à nossa frente. Estavam a 200 metros de nós e, assim que partimos, percebemos que nossos canhões grossos não haviam sido preparados. Foi preciso um coração de aço para marchar, mas nenhum homem vacilou. Havíamos percorrido 150 metros quando percebemos que estávamos errando. Nosso capitão ordenou que nos protegêssemos e, naquele momento, fui ferido nas duas pernas. Por misericórdia divina, caí num buraco. Acho que desmaiei, porque quando abri os olhos me vi sozinho. Minha dor era horrível, mas não me atrevia a me mexer, porque os alemães não me viram, porque estava a 50 metros de distância, e não esperava que tivessem pena de mim. Senti a alegria quando começou a escurecer. Havia alguns homens ao meu lado que teriam se considerado em perigo no escuro, se pensassem que um camarada ainda estava vivo. A noite caiu e logo ouvi passos, não furtivos, mas firmes e calmos, como se nem a escuridão nem a morte pudessem alterar a calma daqueles pés. Tão longe eu estava de suspeitar de quem era que se aproximava, que mesmo quando percebi a clareza do branco no escuro, achei que era um camponês de camisa, e até me ocorreu se era uma louca. Mas de repente, com um leve estremecimento, que não sei se foi de alegria ou terror, percebi que era o camarada vestido de branco, e naquele exato momento os rifles alemães começaram a disparar. As balas dificilmente errariam o alvo, pois ele erguia os braços como que em súplica e depois os retraía, permanecendo como uma daquelas cruzes tão frequentemente vistas nas margens das estradas da França. Então ele falou, suas palavras pareciam familiares, mas só me lembro do começo: você sabe quem eu sou. E do fim: mas agora estão escondidos dos seus olhos. Então ele se abaixou, me pegou nos braços, eu que sou o maior homem do meu regimento, e carregou-me como uma criança. Devo ter desmaiado de novo, porque voltei à consciência em uma pequena caverna perto de um riacho, quando o camarada de branco lavava minhas feridas e as enfaixava. Talvez o que estou prestes a dizer pareça bobo, mas eu, que estava com uma dor terrível, me senti mais feliz naquele momento do que em toda a minha vida. Não sei explicar, mas me parecia que em todos os meus dias tinha esperado por ele sem perceber. Enquanto aquelas mãos me tocavam e aqueles olhos me olhavam com compaixão, eu não parecia mais sentir a doença ou a saúde, a vida ou a morte. E enquanto ele rapidamente me limpava de todos os vestígios de sangue e lodo, eu senti como se toda a minha natureza tivesse sido lavada, como se toda a sujeira e imundície do pecado tivessem sido apagadas, como se eu me tornasse uma criança novamente. Acho que adormeci, porque quando acordei, esse sentimento havia se dissipado. Eu era um homem e queria saber o que poderia fazer por meu amigo para ajudá-lo e servi-lo. Ele estava olhando para o riacho e suas mãos estavam entrelaçadas, como se rezasse, e então vi que ele também estava ferido. Achei que parecia uma ferida rasgada em sua mão, e enquanto ele orava, uma gota de sangue se formou, que caiu no chão. Eu gritei. Não pude evitar, porque aquela ferida parecia mais horrível do que as que eu tinha visto nesta guerra amarga. Você também está ferido, eu disse timidamente. Talvez ele tenha me ouvido, talvez tenha adivinhado na minha cara, mas ele respondeu gentilmente: é uma ferida antiga, mas tem me incomodado recentemente. E então notei com pesar que a mesma marca cruel apareceu em seu pé. Isso vai te causar uma admiração que eu não tinha notado antes, eu mesma me admiro. Mas só quando vi seu pé que o conheci, o Cristo vivo. Eu tinha ouvido o capelão dizer isso algumas semanas antes, mas agora entendia que ele tinha vindo a mim, que o havia distanciado da minha vida na febre ardente da minha juventude.
Eu ansiava por falar com ele e dar-lhe obrigado, mas faltavam palavras. E então ele se levantou e disse: "Fique aqui hoje perto da água, virei buscá-lo amanhã. Tenho um trabalho para você fazer por mim." Em um momento ele partiu, e enquanto espero por você, escrevo isto para não perder a memória disso. Sinto-me fraco e sozinho, e minha dor aumenta. Mas eu tenho sua promessa, sei que amanhã virá buscar-me. E se falamos isso do Inca Viracocha, o mesmo se pode dizer do Rancoalu, aquela espécie de Moisés dos povos Chancas, entre aqueles que viveram com a mestra HPB nos pintou a todos os que viviam entre os Badagas, e de quem tirou seus escolhidos, afastando-se por terras solitárias quase 200 léguas, entrando e povoando onde ninguém sabe, onde realizaram, dizem, façanhas que parecem mais fábulas do que qualquer coisa certa. Como corresponde a todos os líderes de cidades ou manus da história, os Xistruros, os Noés, o Manco Cápac, o Quetzalcoatl, o Ancoalu, algo que também era comum entre muitas grandes cidades nascidas no calor do povo, na América, como se pode demonstrar na primeira carta de Cortés, parágrafos 21 e 29, ele relata, com efeito, o que Moctezuma lhe disse em uma de suas entrevistas: "Pelos nossos livros sabemos que, embora habitemos essas regiões, não somos indígenas, mas viemos de outras terras muito distantes. Também sabemos que o caudilho que conduzia nossos ancestrais voltou depois de algum tempo à sua terra natal, e voltou para levar de volta os que aqui permaneceram, mas já os encontrou unidos às filhas dos nativos, tendo numerosos descendentes e morando em uma cidade construída por suas mãos, de modo que, sua voz inaudível, ele teve que se virar sozinho. Nós," ele acrescentou, "sempre entendemos que seus descendentes viriam algum dia tomar posse deste país, e é claro que você vem das regiões onde o sol nasce, você me diz que já tem ouvido falar de nós há muito tempo, não tenho dúvidas que o rei que te envia seja o nosso senhor natural. Há estas tradições, pois, a superioridade das armas e dos cavalos desconhecidas no México e a providencial intervenção de Dona Marina, não menos do que ao invencível heroísmo daquele punhado de valente, deveu-se à epopeia da conquista do México. Por que mais acrescentaremos aquele detalhe precioso que o historiador Garcilaso perde, de passagem, relativo ao fato de que o fantasma do grande Viracocha conduzia um estranho animal, desconhecido, isto é, a famosa vaca pentápode, que partilha com a garuna ave, fênix grega ou pássaro chinês lissau, e com o cavalo persa Dodecap a suprema e indecifrável curiosidade mítica. Esse complemento essencial e incompreensível óbvio para todo Shela, sadhu ou discípulo do ocultismo universal, é uma característica perfeitamente cita-oriana do povo Inca. Os citas, diz o historiador Anquetil, descendem de Galmar ou Gomar, o homem da vara, isto é, o Rina, filho de Jafé, ou de Liafetus, o também Rina ou filho de O, a sabedoria primitiva. Quanto aos celtas, acrescenta, não passavam de citas estabelecidos na Europa, e ele poderia dizer o mesmo, dadas as toponímias incas transcritas acima, sobre os celtas, caucas ou incas estabelecidos na América com seus respectivos Manu. A característica, finalmente, do povo cita era, como ninguém ignora, seu mais profundo desprezo pelas riquezas, junto com uma grande tendência à temperança e o mais fervoroso amor pela justiça. Este último já foi evidenciado antes, mas, para o caso de haver dúvidas, são os longos capítulos que Garcilaso consagra à mais sábia legislação inca, legislação que, se os povos europeus o admitissem, talvez salvasse muitas lágrimas derivadas do atual contraste insustentável entre luxo e miséria, que nunca ocorreu entre os incas ou entre suas contrapartes no mundo antigo. Vamos selecionar alguns exemplos disso.
O primeiro diz respeito ao direito penal, tão absurdo e tão semítico que sofremos, um direito penal que, com os confiscos motivos secretos além de tantos supostos crimes vê, como o Jeová vingativo, a culpa dos pais nos filhos até a quinta geração. Os incas nunca tiveram pena pecuniária ou confisco de bens, diz Garcilaso, porque disseram que punir o território e deixar os criminosos vivos não era tirar os malfeitores da república, mas dar aos criminosos mais liberdade para fazerem maior se algum curaca, governador, se rebelasse, crime mais grave para os incas, ou cometesse outro crime que merecesse pena de morte, mesmo que lhe dessem. Não tiravam o estado de seu sucessor, mas o deixavam para ele, representando assim a culpa e a dor de seu pai, para que ele se precisasse das mesmas. Eles praticavam o mesmo na guerra, uma vez que nunca decompuseram os capitães naturais das províncias, mas deixaram-nos com os cargos e deram-lhes outros de sangue real como superiores. Assim aconteceu muitas vezes que os criminosos, acusados de sua própria consciência, passaram a ser acusados perante a justiça de seus próprios crimes, porque além de acreditarem que suas almas foram condenadas por eles, eles haviam por muito averiguado que, por sua causa e a de outras tais, todos os tipos de males vieram para a República, como doenças, mortes, anos ruins e qualquer outro infortúnio comum ou particular. Em cada cidade havia um juiz, que era obrigado a cumprir a lei para ouvir as partes em 5 dias, porque os incas entenderam que não era certo fazerem justiça fora de suas terras, nem em muitos tribunais, pelas despesas feitas e pelos inconvenientes sofridos, que muitas vezes vale mais do que eles vão pedir, pelo que deixam perecer a sua justiça, principalmente se processam os ricos e poderosos, que com o seu poder sufocam a justiça dos pobres. Cada mês, aliás, prestavam contas os juízes ordinários aos superiores de suas ações judiciais, até atingir os jurados e os inca, por meio das equipes. Tudo isto à parte das visitas que este último fazia com frequência a cada uma das regiões. Havia também tucuiricos ou capatazes, e qualquer autoridade que eles encontrassem incorrida na justiça era punida com mais rigor do que qualquer outra, porque diziam que não era possível que se faça sofrer, por aqueles que haviam sido escolhidos para fazer justiça, fizessem o mal, nem aqueles que foram nomeados para punir delitos, cometessem crimes. Há quem o Sol e o seu Inca escolheram para serem melhores do que todos os seus súditos. Esta verdadeira aristodemocracia é algo que talvez não pudesse ser encontrada nem mesmo nos melhores tempos da Grécia, porque não há dúvida de que o melhor governo é sempre o das melhores tropas, que é aqueles que se sacrificam. Veja outra mostra de sacrifícios semelhantes daquela aristocracia reina ou todos os reis incas. Falando de Garcilaso, terceiro 53, de como eram cavaleiros armados os jovens de sangue real, habilitando-os a assumir o estado e ir à guerra, então consagra outro capítulo, o 56, para demonstrar como o príncipe herdeiro, ao entrar em liberdade condicional, foi tratado com maior rigor do que todos os outros. Dizendo, o iniciador fazia um discurso para eles todos os dias. Ele os lembrava dos descendentes do Sol, as ações feitas, tanto na paz quanto na guerra, por seus reis anteriores e por outros homens famosos do mesmo sangue real, a coragem e o esforço que eles deveriam ter que aumentar seu império benevolente, paciência e sofrimento no trabalho para mostrar sua generosidade, clemência, piedade e mansidão com os pobres e outros súditos, retidão na justiça, não permitindo que ninguém seja ferido, e liberalidade e magnificência para com todos como verdadeiros filhos do Sol. Em suma, a persuasão de tudo, que em sua moralidade filosófica alcançaram aquele povo adequado, que se orgulhava de ser divino e descendentes do céu, dormiam no chão, comiam mal e pouco, andavam descalços e mil outras provações,
nas quais também entrou o primogênito do Inca, legítimo herdeiro do império, quando tinha a idade certa. É preciso saber, de fato, que, pelo menos, o examinaram com o mesmo rigor de qualquer outro, e o trataram pior, dizendo que, como mais tarde seria rei, era justo que em tudo o que fizesse, ele deveria estar à frente de todos, porque se por males da fortuna ele viesse a ser menos, porém, ele estaria à frente de qualquer um na diversidade, tanto na ação quanto no sentimento. Assim, durante todo o tempo que durou o noviciado, que foi de uma lua nova a outra, o príncipe vestiu o hábito mais pobre vil que se possa imaginar, feito dos mais vis trapos, e com ele apareceu em público quantas vezes fosse necessário, para que a partir de agora, quando se visse como um rei poderoso, não desprezaria os pobres, mas se lembraria de ter sido um deles e faria caridade com eles, para merecer o nome de Huachacuiaqui, que deram aos seus reis, e que significa amante e benfeitor dos pobres. Essa pobreza, aliás, nada mais era do que relativa entre os felizes incas, nada mais do que relativo, para quanto, como o Garcilaso, capítulos 3 e 9, mostra, o rei, se necessário, deu roupas, etc., aos seus vassalos. Assim, não havia mendicância em todo o reino, diziam eles próprios os mais orgulhosos povos modernos, cujos pródigos luxos, de pouco se fundamentam nas misérias mais repugnantes de muitos. Assim é que o nobre idealismo semi-revolucionário de um Henry George moderno não teria nada a ver ali em uma cidade como aquela, que fazia contínuas, justas e maravilhosas distribuições de terras, daquela terra que pertence a todos os seus filhos, como a prisão pertence ao prisioneiro. As terras incas, diz Sócrates na sua Civilização dos Incas, separam a parte do culto e a do Estado, foram repartidas entre os chefes de família, de acordo com as necessidades de cada um e o número de habitantes dos bairros. Novos lotes foram feitos para os recém-casados, que foram aumentados na proporção do crescimento da família. A terra do povo sempre foi cultivada e regada antes da do Inca, e antes também era cultivada pelos de cada cidade, um presente de solidariedade social às terras das viúvas, dos órfãos e dos ausentes. Por outro lado, como o trabalho prestado pelo povo nas outras terras do Sol e do Inca era como um imposto, os produtos do povo eram aplicados integralmente para o sustento da família, enquanto o produto dessas outras terras era destinado quase inteiramente a obras de interesse coletivo, como vias públicas, pontes, fortificações, ralos, lagoas, correios, etc., nas quais os incas tanto se destacaram, a tal ponto que nós, espanhóis, tivemos que copiar nas poucas coisas sobre eles, o que mais, se o próprio doente fosse considerado um hóspede do sol, já que a doença era o caminho para ir com ele um dia, e ele fosse sustentado e medicado como tal hóspede pelo Estado. Também considerados convidados do sol eram aqueles que passassem 45 anos, depois de terem dedicado 20 e 25 anos à consolidação da sua pessoa, ao trabalho individual e coletivo, no mais ideal dos sistemas primitivos de aposentadoria, retiros e seguros. Finalmente, é conveniente ler o padre José de Acosta a respeito dos anos sabáticos e jubilares. O ensinamento inca tinha, como todas as regiões do passado, incluindo o cristianismo, uma parte esotérica, pública ou humana, e outra parte esotérica, privada, iniciática ou rina, da qual, embora não haja detalhes diretos pelos historiadores, pela própria razão de ser secreta, pode-se averiguar quem estava lendo nas entrelinhas, não poucas das notícias que eles nos fornecem. Uma delas é a incrível e verdadeiramente rina velocidade com que a iniciação inca foi escondida, ao invés de desaparecer à chegada dos conquistadores, tanto que um homem de sangue real, como o Garcilaso, herdeiro direto do trono por sua mãe Isabel, se tivesse podido herdar as fêmeas,
e que nasceu 8 anos após a conquista, dificilmente poderia cobrar dos lábios de seu tio as vagas indicações ocultas ou rina de seu trabalho acima mencionado. O que sempre acontece nesses casos, a queda dos pitagóricos, dos templários e de outras sociedades secretas, a iniciação inca foi por isso mesmo escondida então, assim que os conquistadores dominaram o país. O ouro do templo de Cusco e de muitos outros também foi sepultado às toneladas, e foi criado, como sempre acontece quando se peca contra a magia, isto é, contra o Espírito Santo, o mais terrível dos karmas coletivos, de tal forma que ainda hoje, infelizmente, persiste, daquela verdadeira tragédia grega dos Atridas, que teve como personagens principais, o Ascar, Ataopa, Pizarro e Almagro. Nota de rodapé. Aqui estão algumas notas relacionadas a esta riqueza, de acordo com Garcilaso, notas complementares às que fornecemos indigentes do outro mundo. As 4 paredes do templo de Cusco eram cobertas de cima a baixo por placas e pranchas de ouro, e à frente, que poderíamos chamar de altar-mor, aparecia a figura do sol, feita de outra placa de ouro duplamente grossa, e, aliás, o caudilho Mancio Sena de Leguizano, que teve a sorte de profanar aquele despojo de agosto, de acordo com o nosso costume altamente civilizado do jogo, ele teve que jogá-lo e perdê-lo em uma única noite, talvez dando origem ao famoso ditado "jogou-se o sol antes do amanhecer". Embalsamadas, ninguém sabe como, apareceram naquele lugar as múmias de todos os reis incas. As portas do templo também eram cobertas por grossas placas de ouro que as faziam brilhar a grande distância. Depois do templo, havia um claustro de 4 telas com uma orla de uma prancha de ouro de mais de 1 metro de largura. Esta câmara do sol foi seguida pela da lua, toda forrada de prata, e que provavelmente veio para servir de câmara iniciática feminina, à maneira das câmaras de adoção de certos ritos secretos modernos, e exorcizada da mesma forma com as múmias das rainhas goias ou incas. Das outras câmaras secretas, como as das Pleiades, Cabrilas ou Atlântida. Centro do universo galáctico, como já dissemos, os autores guardam um silêncio mais significativo, sem dúvida, pelos seus segredos invioláveis relacionados com a herança de outros povos mais antigos, como os dos irmãos Ayar, da lagoa originária de Titicaca, e o povo primitivo Rina ou Tiahuanaco, não poderiam ter sido alcançados por eles, ou teriam feito o consequente juramento de silêncio. De acordo com o notável preceito de Jesus de não dê os tesouros do reino de Deus aos porcos. Pelo mesmo teor de Cusco, foram enfeitados os numerosos templos das várias regiões. Por exemplo, o padre Blas Valera, falando do Titicaca, que não lhe rendeu riquezas ou esplendores, ele diz que sobrou tanto ouro e prata de sua decoração, segundo lhe disseram os índios de Copacabana, que outro templo de igual tamanho poderia ter sido construído confortavelmente e totalmente de ouro, sem misturar outros materiais, da fundação ao topo. Tudo isso, claro, com a chegada dos espanhóis foi jogado na Lagoa do Titicaca, na Lagoa dos Orcos e outras, ou enterrado em galerias que agora estão cegadas e enterradas sob verdadeiros aglomerados geológicos, esperando para serem trazidos à luz do sol um dia para o benefício da humanidade. Quando ela, por suas virtudes e pelo uso correto destas, torna-se credora delas. O que foi feito, de fato, até hoje com o que foi roubado daqueles povos felizes? O Anel do Nibelung, de Wagner, no qual o ouro do Reno é roubado sucessivamente pelos anões, os deuses, os gigantes e os homens, no mais terrível dos karmas amaldiçoados, até fechar o ciclo com sua volta ao Rio Pai.
Não é apenas o simbolismo mais preciso que se possa imaginar, para sempre lembrar os despojos dos espanhóis para os incas, os dos corsários ingleses e holandeses, etc., aos espanhóis, até os dias atuais, em que a mais assustadora das guerras pelo ouro, trouxe quase todo o ouro que não voltou para a América pela mesma causa ao Banco Nacional da Espanha. Então, o que se pode acrescentar a isso? Apenas a frase evangélica de que quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Fim da nota de rodapé. Outro traço totalmente rina é aquele que o Garcilaso imprime, terceiro 18, quando, ao falar da batalha de Chachauana entre Chancas e Incas no mesmo lugar onde foi depois a decisiva entre Pizarro e Lagasca, o viracocha este último dizendo-lhes que, apesar de serem muito mais numerosos, ele lhes daria a vitória contra eles e os faria senhor. Porque enviaria pessoas que, sem serem vistas, o ajudariam. Na verdade, não apenas na guerra, mas em todos os momentos, a relação secreta entre o hierofante e o sumo sacerdote e o Inca ou rei era equivalente a outra ajuda invisível e contínua como aquela que, em tempos de esplendor passado, mediava entre o Sungado e o Mikado japonês. Ou entre o colégio sacerdotal romano e os primeiros reis iniciados, Rômulus, Numa, etc., ou entre os xamãs, tibetanos e chineses, com homens e reis superiores, como já vimos no capítulo 9 e como poderíamos expandir se aqui trazemos as extensas considerações que consignamos em numerosas páginas do volume 4 desta biblioteca. Seus ritos, é claro, eram secretos, como os dos druidas, e se equiparavam à superioridade perfeita dos povos solares ou incas sobre todo o resto daquele continente, uma superioridade que na astronomia lhes permitia prever os eclipses do Sol e da Lua. Saber os movimentos dos planetas, saber que a Terra é redonda e gira em torno do astro-rei, determinar com toda a exatidão as estações e o ano tropical, dividido entre nós em 12 meses, e ainda contar, graças aos segredos iniciáticos ainda desconhecido por nossa ciência europeia, outro grande ciclo solar, à maneira dos anos solares heliacais, sobre o qual Platão também nos falou. Depois da astronomia, a poesia e a música vieram na escala da iniciação, sobre o que Garcilaso nos dá alguns trechos belíssimos, todos sem contar com a geometria e a arte da construção, em que deviam ser muito experientes, dada a prodigiosidade das suas obras, que eram a admiração dos próprios conquistadores. Fim deste capítulo.